Olá, eu sou Vivi Rabelo, especialista em harmonização orofacial. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast. A convidada de hoje é Carol Mesk. Pode vir. Eu abri na época era o Tumblr, né? Que era um blog site. Tá entregando sua idade, viu, Carol? Nossa, gente. O papo de hoje é com a Carol Mesk. Ela é especialista em marketing. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para ela compartilhar com a gente. Carol, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é você. Oi, Vivi. Primeiro, um grande prazer estar aqui com você hoje. A gente esperou tanto, né, por esse momento de compartilhar essas informações. A gente tem tanto para falar e é complexo falar sobre quem eu sou, porque a gente, quando trabalha no marketing digital, principalmente, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? Quando a gente empreende, a gente acaba sendo um pouco de tudo, mas no digital eu digo que requer ainda mais, porque a gente trabalha diretamente com conteúdo, com estratégia, com comunicação, com pessoas. Logo na empresa a gente tem a parte de gestão, de inter-relação, assim, é um universo, né? E hoje eu, além de ser especialista em marketing, né, em branding também, que é uma grande paixão da minha vida, que é o branding, que está relacionado a marketing, eu trabalho diretamente no digital, tenho uma agência e também sou influenciadora digital. Eu digo que foi tudo cresceu muito junto. Eu tô no Instagram, que é a principal plataforma, né? Inclusive, você bomba no Instagram, né? É uma grande fã que eu sou do seu Instagram. Eu surgi do Instagram. Eu surgi há 12 anos. Eu tenho 12 anos, o meu perfil. E eu digo que ali foi o início de tudo. Porque eu já tinha empresa antes, trabalhava no varejo. E quando eu comecei a me encantar no Instagram, que é hoje a principal plataforma de rede social, não tinha nada, era mato. Não tinha ninguém. Eu não tinha nem seguidor, Vi. E o que veio primeiro? Assim, eu acho muito interessante esse seu perfil de ser formado em marketing, de ter uma agência, de trabalhar também como empresária, empreendedora e ser influencer. Então você é uma profissional muito completa, no meu ponto de vista, porque você tem acesso e você enxerga os dois lados da moeda em um mundo que tem esse poder, né? As mídias digitais, eles têm esse poder de impacto direto na vida das pessoas, e a gente sabe que algumas vezes de forma positiva, algumas vezes de forma negativa. Sim. Essa sua visão completa traz esse... Um refino, né? Um refino. É isso, é diferente. Assim, como você dosa isso e o que veio primeiro? Como que foi essa sua trajetória? Esse início, né? Então, eu comecei... É engraçado que eu costumo dizer assim, eu nasci marqueteira, né? As pessoas falam que quando você nasce empreendedor, você nasce, né? Você já é empreendedor desde sempre. E aí me falavam muito isso, porque eu sempre fui muito de venda, muito de comunicação, mas essa coisa do marketing nunca foi uma opção para mim. Porque meus pais eram advogados, na minha família nunca teve ninguém envolvida com marketing, zero. E eu peguei aquela fase do preconceito, né? Você não estudar publicidade, estudar marketing, não dava em nada. Então eu não tive a possibilidade de aprender aquilo. E aí eu entrei para a área do direito, comecei a estudar, detestei com meu pai lá, eram altas brigas. Falei, meu Deus, isso aqui não é para mim. Aí fiz outra faculdade. E nessa outra faculdade, que foi turismo, eu me encantei com idiomas e me encantei com o lado da comunicação. A gente estuda muito comunicação. E aí foi lá em uma matéria pequenininha de marketing que eu falei, meu Deus... Despertou. O que é isso, né? Mas ainda não vi aquilo como potencial fonte de trabalho, assim. Eu vi aquilo como encantador, mas ok. E dali eu vi que o meu lance era vender mesmo, era trabalhar em varejo, era ter uma empresa de vender alguma coisa. Só que aí vem o pilim-pim-pim, que também ninguém te conta. Quando você tem uma empresa, você precisa comunicar, você precisa entender marketing, você precisa entender como conectar o seu cliente ao seu produto. E aí eu, na prática, fui tendo essa vivência de que isso era importante e o melhor pra mim hoje, né? De que eu era boa nisso. De que eu sabia me comunicar, de que eu sabia... Você já se diferenciou porque você tinha isso... Exato. E aí a grande surpresa foi que eu vi o meu negócio crescer, na época era um sex shop, totalmente fora da curva, inclusive pra mim, né? Pra questão do que eu sou, assim, eu não sou essa pessoa ousada e tal. Mas dentro do segmento eu comecei a me destacar e percebi que não era porque eu entendia dos produtos ou porque eu gostava do setor, porque eu ia pra feiras e tal, e nada daquilo era muito atraente pra mim. Mas o que eu gostava?
da relação. Entender como trazer as pessoas pro produto, como o desafio, divulgar. né? De como você conseguia Era o que me fazia estabelecer uma viva. meta e vencer. Exato. E quando foi que você virou a chave de verdade e você transbordou? Então, Vi, nesse processo todo, eu comecei... Eu me mexo, né? Eu sou uma pessoa muito movimento. Então, a empresa estava acontecendo, eu sabia que algo algo de errado não estava certo, né? Mas ela estava crescendo, as pessoas estavam falando, estava tendo fama. Eu fui convidada no Instagram para participar de um grande evento na época, na Schutz, no Shopping Salvador, que vinha uma grande blogueira, que era a Tássia Naves. E eu não entendi nada, porque vieram pelo Instagram. Falaram, você tem uma loja no Instagram bacana, a gente quer você aqui. E eu falei, caraca. E ali tudo mudou. Eu acho que ele foi um primeiro divisor de águas na minha carreira. Porque algo tão sutil, eu ia entrar com os brindes e tal. Mas ali eu percebi a força da rede social, pro tamanho do meu negócio, que de fato ele vendia bem, mas não era nada muito grande. Eu tinha 20 anos, 22 anos, uma coisa assim. Então, pra mim foi muito mágico. Falar, peraí, eu tô do lado da maior blogueira do Brasil, numa super Como que eu marca, cheguei até aqui sem planejamento? Não conhecia ninguém, fui convidada de onde veio. E aí foi que percebendo essa dinâmica do Instagram, como é que funciona isso? E eu fui entendendo que aquilo era bacana. E aí fui tocando. Só que eu também fui aflorando o meu lado de comunicar. E de não ter vergonha de nada. Então eu abri o meu Instagram, ia falando uma coisa de lá, outra de cá. Na época abri o Snapchat, não tinha story. Aí eu, no Snapchat, falava os vídeos e fazia as fotos no Instagram. E amava aquilo. Abri na época era o Tumblr, né? Que era um blog site. Tá entregando sua idade, viu, Carol? Nossa, gente. Daqui a pouco eu tô aqui no Mirk, no Scoop, e ICQ. Não, mas enfim, eu sou de toda essa época. Eu peguei a chave dessa época toda, né? Eu tenho 34. Eu gosto de falar, porque eu quero falar de autoestima aqui e eu tô super bem, né? Então, eu peguei essa fase mesmo de digitalizar as coisas. Né? Aquela fase que a gente ainda fechava o computador com aquele negócio de plástico parecendo um bujão. Eu ainda, né, tirava aquele negócio pra entrar no computador. Então eu fui pegando a questão das redes sociais. Não se falava em marketing. Se via muito rede social, a comunicação tá mudando, mas não se falava em marketing. Eu sou 10 anos mais velha que você. Não parece, mas eu sou. Bebê, não parece. Na verdade, vou contar um segredo aqui, que eu acho que eu nunca te contei, nem pra ninguém. Meu Deus. Eu fiz faculdade de marketing. Jura? Formou e tudo? Não formei. Mas eu fiz mais da metade também, porque fazia muito sentido para mim, né? E era uma época, não sei que momento, era uma época que marketing era uma palavra assim, que tinha muito peso, né? Tipo, como marqueteiro, como se fosse uma coisa ruim, pejorativa, mas no sentido ruim. Ruim. E nesse processo todo, estudando um pouco mais, eu realmente entendi que não precisa ser ruim, né? E um negócio, ele precisa de marketing. Ele precisa de uma estratégia, de uma coisa. Tanto que a gente vê hoje estratégias mais agressivas, mais tranquilas, vários perfis, vários estilos para todos os, né? Tem marketing que a gente vê que é bom, outros não são, enfim, de acordo com o gosto do freguês. Mas não sei, esse momento que você realmente virou e se especializou, você já tinha essa característica, né, do marketing ser uma coisa que nem sempre tinha um valor positivo agregado. Não tinha. Porque o que aconteceu? Como eu cresci muito no marketing das mídias, porque o marketing ele é vasto, né? A gente bota marketing na publicidade, as pessoas não entendem também muito o que é marketing. Porque basicamente marketing é você linkar o consumidor com o produto ou serviço, e isso pode ser feito das mais diversas formas, nos mais diversos canais, né? Eu costumo falar que é uma ponte. O que é marketing? É uma ponte. E dessa ponte você pode fazer de metal, de madeira, você pode atravessar de barco. O que você precisa fazer é essa conexão. Então, a minha conexão foi feita nas mídias sociais de uma forma muito orgânica. Eu não tinha essa ideia, nossa, isso aqui vai virar marketing, eu vou vender algo. Então, na minha empresa, na época, funcionou vendendo, acontecendo. Depois a minha marca foi crescendo, eu compartilhando coisas. E aí, quando as pessoas começaram a entrar no Instagram, e eu tô falando de antes da pandemia, que eu digo que é o antes de Cristo, né, do Instagram, né? Existem as pessoas de antes da pandemia e os que vieram depois da pandemia. Antes da pandemia, já começaram algumas pessoas que me seguiam, eu comecei alguns parceiros grandes que me promoveram pro Brasil. Eu entrei muito para a área do fitness, do wellness, então eu comecei a competir. Então toda a minha vida, basicamente,
não só a parte de trabalho, ela começou a ser compartilhada. As marcas vinham. Então, como eu comecei a ter visibilidade, algumas pessoas começaram a me perguntar, como faz isso? O que você faz? Como você faz esse pequeno detalhe na tela? E aí eu pensava, pra mim isso é muito simples. Mas as pessoas querem. E as pessoas querem pagar por isso. Porque algumas pessoas já viam, quanto que você cobra pra fazer um Instagram da minha empresa? Foi assim que eu comecei. E aí o que eu fiz? Eu morava fora na época, eu morava em Barcelona. E fiquei com aquela pulguinha assim. Falei, eu preciso transformar isso. Tem uma frase que eu quero compartilhar com você. Que eu escutei uma vez, assim, eu levo pra vida. Que o óbvio só é óbvio pra mente preparada. Né? Hoje que você está, como eu, na nossa maturidade profissional, né? de ter um propósito, de conseguir seguir e viver desse propósito, às vezes vem, mas isso é óbvio para quem já percorreu toda essa estrada. Pra mim nunca foi óbvio. Hoje eu também entendo que não era normal. É diferente de você fazer faculdade de Direito, aí você vai para um escritório, são caminhos que a maioria já percorreu. Na minha época era mato o Instagram. Né? Eu acompanhei todos os números, porque eu vivi aquilo, não foi intencional. Então quando eu estava em Barcelona e eu vi que as pessoas tinham aquela busca, eu falei, peraí, eu também já estava tendo uma maturidade de idade, e eu pensava, peraí, eu quero realmente agora ter minha independência, né? Eu vim de uma família legal, não gosto também de ficar nessa choradeira, né? Só que eu queria as minhas coisas, eu não queria viver dos meus pais, eu não queria viver os exemplos que eu via na minha família, eu queria ter algo meu. Construir a sua história, né? Desenhar isso, mas não sabia por onde vir, falava, como isso vai ser? Porque pra mim não fazia sentido a empresa, não fazia sentido coisas que estavam ali, então eu fui seguindo meu coração. Né, Carol, porque às vezes você olha assim um profissional bem sucedido, você fala, poxa, que sorte, né? E nem sempre a gente mira e a gente vai seguindo uma linha reta. Acho que esse desafio, então, nem sempre, tipo, nunca, é a vida. E assim, hoje a gente vive num mundo muito ansioso. Sim, e pessoas se cobram na busca da perfeição, e é uma geração que se cobra de achar que tem que acertar e que não precisa de percorrer a jornada para poder chegar onde quem já errou mais do que acertou. Sim. Falo que nem tudo na minha vida como na sua deu certo, nem tudo, pelo contrário. Tanta coisa. E nos momentos dos erros foram os momentos que eu mais aprendi, que eu mais evoluí, mas eu escolhi aprender com os erros e continuar seguindo, né? Então acho que esse é o grande ensinamento, né? Desafio mesmo, a gente escolher, né? Não deu certo aqui, ok, mas o que eu posso levar daqui para a próxima etapa ou para a próxima tentativa? Então, faz muito legal, sentido. E é legal a gente revisitar o nosso passado e a gente voltar para trazer tudo isso para mostrar e conseguir enxergar quem nós somos hoje, né? Demais, e todas essas etapas fazem muito sentido hoje, né? Quando você trouxe no início, que me perguntou sobre essa mistura, né? De eu ser uma profissional mais completa, por eu saber realmente os lados, foi porque eu vivi. Simplesmente eu não fiz a faculdade, eu fiz especialização em marketing, branding, mas eu não vivia o acadêmico 100%. Eu vivia a vida. Eu me joguei no Instagram, eu fazia as publicidades. Aí, sabe aqueles stories que aparece lá? Você há 5 anos. Imagina eu vendo aquilo, às vezes eu abro e falo, meu Deus, abro ou não abro aquilo? Aí eu olho a foto de criança, cheia de filtro. Sim, você era pioneira. Cara, pioneira. Na época ninguém fazia. Ninguém fazia. E hoje eu vejo pessoas fazendo coisas e dizendo assim, vou te dar um hack do Instagram. Eu olho e falo, peraí. Há 3 anos você já não faz mais. Né? Então, por quê? Porque eu me joguei. E eu me joguei pro ridículo. Porque muitas pessoas na época fizeram chacota. Você se expôs. Nossa, fizeram, mesmo eu olhando. O ônus e o bônus. Total. E hoje você tá colhendo aí as suas... E hoje, outro dia, né, aconteceu há pouco tempo atrás, de uma pessoa vir me pedir emprego em um contato, me pedir um contato entre empresas que eu conheço. E quando eu abri, eu só fiz assim um pouquinho e vi a chacota da pessoa em cima, assim, uns 4 anos de um story que eu fiz. E aí eu pensei, como me doeu aquela kkk que a pessoa botou, sabe? Mas eu pensei, olha como o mundo dá voltas. 4 anos depois, ela tá me pedindo um cliente do digital. Mas isso, você tá falando aqui, eu tô lembrando de várias coisas. Não, de vários momentos né, que você já sabe onde você quer chegar. Sim. Mas às vezes você tá no topo de uma montanha muito alta e quem tá ao seu redor não tá lá, não consegue enxergar o que você enxerga. E aí, ao invés de
de observar e tentar entender, vai e critica. Isso. A gente se depara com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que a gente não pode é desistir. Exatamente. Tem que realmente é lá que eu vou chegar. Então, isso aí é mais um exemplo, né, do que a gente vive no dia a dia, e tá tudo bem também. Você falou tudo. Entender que o errar é normal. E isso lá atrás pra mim também foi difícil. Porque eu vim também dessa geração do perfeccionismo. Era como se fosse uma meio briga, né, entre quem eu sou, que eu sou uma pessoa de me jogar, eu sou do movimento, eu não gosto de ficar pra trás. Aconteceu um problema, minha cabeça ela é regulada pra resolver. Eu não consigo respirar aquele problema. Não é do meu perfil. Mas você não desistiu, Carol. Você poderia ter desistido. Tinha a sociedade que me mostrava que tinha que ser perfeito, de que aquilo era uma chacota, de que aquilo não tinha projeção de carreira. Instagram. Em vez de você estar na faculdade, você está perdendo seu tempo nessa publicidade de R$400. Hoje essa publicidade é 5 mil. E eu outro dia fui fazer, até bom falar em números, que torna mais tangível até a nossa conversa, né? Outro dia fui fechar um contrato para agência e me fizeram uma proposta. Eu olhei aquela proposta para um modelo diferente, onde eu seria a head total da empresa, não seria do jeito que eu trabalho hoje. E eu olhei a proposta e falei, nossa, muito legal a proposta. Mas hoje eu faço uma publicidade e eu tiro essa proposta. Não faz mais sentido para você hoje. Falei, cara, é muito legal para pensar no mês, né? Um valor no mês, muito legal, mas faz sentido hoje para mim se eu faço 4 telas de story e eu tiro esse mesmo valor? Mas aí é a colheita de toda a plantação que você já fez. Pensei muito, eu fiquei assim pensando, aí vinha essa história, vinha tudo na cabeça, né? Como hoje, o que era lá atrás esse valor, eu vejo pessoas lutando o mês todo, de 8 a 8, para receber menos que isso. E hoje, por 4 telas, né, eu posso vir negociar e falar, isso aqui não me vale. Mas por quê? Porque lá atrás, nas chacotas, eu acreditei em algo que ninguém via e porque não existia. Antes, quem diria que uma pessoa no Instagram iria abrir uma plataforma e fazer um vídeo e postar e receber um valor que vai 3, 4 vezes mais que um salário? Era impossível. Meu pai era fazendeiro. Ele via aquilo, que é algo até interessante pra gente, quando fala em autoestima, eu gosto sempre de trazer meu pai, porque o meu pai é matuto, né, da roça, é advogado e tal, mas a linha dele é matuto, né? E o meu pai sempre me empoderou. Sempre me mostrou assim que eu podia, mesmo sem ele entender. Ele olhava assim, eu via que dava um cruze no cérebro dele, falava, meu Deus, não tô entendendo nada do que essa moça tá falando. Vai, minha filha. Falava, vai, chegue no horário, o básico que você tem que fazer. Chega no horário, sai no horário, se cumpriu isso, vai fazer isso. Mas, tipo assim, ele nem falava, eu não entendo nada, né, do que é. Então, era uma lição também já ali. Porque muitas vezes eu também não sabia o que vinha pela frente, eu só ia. Quantas vezes eu fui fazer um trabalho ansiosa, eu suava frio e era tão básico, então era pra ganhar nada de dinheiro, sabe? Mas eu me dedicava, eu falava, isso faz sentido, de alguma maneira isso vai me trazer algo. Então eu acho que são ensinamentos que desse papo a gente pode tirar, né? Que é a questão de se permitir errar. Porque a gente vai errar o tempo inteiro mesmo. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, poxa, não tem problema, ela nunca errou. Não, gente, não existe isso. E outra, eu erro direto. E eu aprendi uma coisa que eu acho que é o nível advanced, né? Que é assumir o erro da equipe. Sim. A gente tem o nosso erro que tem que assumir. Aí você vence aquilo e vai ficando mais pró no que você faz. Melhor, mais rápido, mais rápido. Aí tem uma hora que você olha e fala, cara, eu tenho uma equipe que erra pra caramba. Então foi um desafio que eu tive que vencer. Eu não posso ficar julgando, eu era essa pessoa que errei um bocado. Então, peraí, vem a filha, eu assumo o seu erro, fui eu. Vamos seguir de forma diferente. Então é um segundo nível de entender que errar é tão humano, que você primeiro tem que errar, aceitar o seu erro, pra aceitar que os outros também vão errar. E aí você começa a permitir que os seus colaboradores errem, os seus clientes também errem. Com tranquilidade, sabe? Sem o peso do erro que colocam pra gente. É horrível errar. Não tô romantizando o erro, não. Mas a gente tem que levar as coisas pra a solução. Da vida. Pra acontecer o caraca. Como não vai depois, né? É repetir aquilo. E tocar pra frente. Porque senão a gente engasga. Fica naquilo ali. É isso aí. Agora mudando de pau pra cavaco. Carol, você é uma mulher bonita. Você é uma mulher vaidosa. Que se cuida. Tá o tempo todo
brilhando aí, a gente adora lá, ficar vendo seus Instagrams, né? Curtam. Que tem vários aí, depois eu quero que você até compartilhe um pouco. Você tem também Instagram motivacional, né? Que é muito bacana a gente poder, no dia que a gente tá mais ou menos ali, você lê e você dá aquela levantada. Em toda essa jornada que você compartilhou com a gente, assim, né, de toda a sua trajetória, até naqueles momentos que você se expôs lá, abriu lá a tela do celular, sem saber o que você estava fazendo, se estava certo, se estava errado, sem parâmetros, sem relatório, sem nada. O quanto que a sua imagem, e você, não é só a sua imagem de beleza, mas assim, de você estar bem segura com a pessoa que você estava mostrando ali, foi importante para você. Né? Então, Vi, é engraçado que eu digo que o Instagram foi muito a minha vida. São 12 anos. Quem era eu com 22 e quem sou eu com 34. Então as pessoas... E tem pessoas raízes que estão lá até hoje, que vê coisas que lembram, que até eu falo, nossa, eu nem lembro isso. Então, a minha vida foi muito desenvolvida no Instagram. E eu fui muito vítima de todo esse processo de construção de imagem, de perfeição, das Kim Kardashians botando as selfies. Eu vivi aquilo num período de construção. Ninguém me trouxe pronto numa tese de doutorado. Foi eu vivendo aquilo, vendo as Kardashians, vendo os corpos, vendo a época de ser muito magra, a época de que depois já botavam uns Photoshop pra ficar, né, pessoal pomposo. Fui vivendo e pra mim não foi tão assim, eu sempre fui bem resolvida no sentido de vaidade. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. E ser prática também no dia a dia, na parte da beleza, eu às vezes não dava tanta atenção a certas coisas. E eu fui vendo com o processo de me tornar profissional, de lidar com pessoas, o quanto era importante. E aí, a mensagem que eu gosto de falar, falo pras minhas amigas, falo, gente, tudo tem salvação. Se eu andava com um armário todo branco, preto, hoje eu busco fazer e busco melhorar. E tem pessoas que hoje entendem, que falam, nossa, a Cássia melhorou muito. Eu falo, obrigada, eu busco mudar. Então a gente tem salvação, né? Porque as pessoas acham que você é perfeitinha, você se veste bem, você sempre foi assim e que aquilo não é pra você. Se você entendeu que aquilo é bacana e que aquilo faz sentido e que, eu digo sempre assim, você gostou? Não inveje. Fale assim, eu quero fazer isso também. Como é que eu faço pra ter esse cabelo? Mas tem que ser natural. Cara, tem que ser como você tá feliz. Você quer alisar? Eu já alisei meu cabelo é assim hoje, 100% sem química, mas já teve química. Na época eu era super satisfeita com aquilo. Fazia sentido. Aí passou uma época que eu falei, não faz mais. Eu quero resolver. Aí fiz a tal da transição capilar e tal. A mesma coisa pra pele. Minha pele, ela é boa, né? Como o pessoal fala. Eu tenho uma pele mais morena e tal. E vira e mexe me falar, você não precisa de botar toxina botulínica. Você não precisa fazer tal. Aí eu, ok, né? A gente sempre tem um primeiro momento de impacto. Aí depois isso faz sentido pra mim. Eu vejo que eu tenho uma marcação aqui. Como é que faz pra resolver? Mas sua pele é boa, você é jovem, você tem 25, acho que eu fiz a primeira vez o procedimento com 26. E na época, a minha mãe até hoje não fez. Ela falava, nossa, você vai ficar... essas coisas de Instagram tá mexendo com você. Você daqui a pouco vai ficar plastificada, era o que eu via. E aí eu ficava, do meu jeito, deixa eu ver fulana, deixa eu ver cicrana. E comecei a ver que você tem um profissional, você consegue fazer de uma forma bacana, você não precisa ficar plastificado. Então, a construção da vaidade pra mim foi aos poucos também. Eu não acordei e falei, nossa, eu sou linda. Inclusive, as minhas fotos de antes e depois do fitness, com a cervejinha na mão, mais cheinha. Era isso, era a minha realidade na faculdade. Aí eu quero ver essas daí, eu nunca vi, não. Eu tenho postado, mas tá bem lá atrás. Vai buscar. Vai buscar, viu? Não tô interessada. Não tô interessada aí. Eu acho que você podia postar um TBT semana que vem, assim. Né? Eu vou procurar. Eu falo que é o ângulo da minha colega que ela tirou, mas eu achei uma foto histórica, eu com a cerveja na mão, com aquele Ray-Ban enorme que parecia uma máscara, sabe? Bem old school, na praia. Faz parte dessa história. Olhando pra baixo, assim. E aí eu postei, quando tava na moda antes e depois, eu postei, eu já bem melhor, eu tinha competido. Aí, pra completar, entrei pro fisiculturismo, que é completamente padrão estético de corpo. Mas foi legal, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o esporte me trouxe um conceito muito competitivo e não com o corpo. Então a gente não sobe querendo ser melhor que ninguém, a gente quer só receber o prêmio e entrar em um padrão de uma forma mais técnica. Isso também me libertou muito, né? Então eu me sinto uma pessoa vaidosa sim, mas busco que isso seja prático também no meu dia, na minha vida, né? Então se aquilo dá pra encaixar, eu vou fazer de tudo pra encaixar. Se não,
tem que me incomodar muito pra eu atrapalhar o processo de trabalho, da minha rotina, que acaba que eu acho que tem que estar unido, porque senão a gente sobrecarrega um lado, não dá atenção pro outro, depois joga tudo pra cima, né? Exatamente. E na sua expertise aí de ser influenciadora e de trabalhar, entender hoje, dominar o mundo digital, a parte do marketing, como que você vê essa questão dessa cobrança, né? Porque eu que trabalho, né, com a área diretamente de harmonização, às vezes eu recebo paciente, eu quero ficar com essa boca, ou eu quero ficar com essa mandíbula definida, e a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? O tratamento é muito individualizado. Como isso é visto por você, assim, dos dois pontos, extremos, né? assim? Eu acredito muito no que você acredita, Vivi, que é a questão do você rejuvenescer, buscar ao máximo se sentir jovem sem quebrar a sua naturalidade. Eu acho que esse é o ponto, que quando a gente dá esse estalo, a gente já não busca o over. A gente não busca sair de quem a gente é, porque a gente entende que é a gente da melhor forma. Eu acredito muito nisso. Mas acho que a gente tem que ter disciplina com a gente mesmo. Sabe? Que a gente tem que se cuidar, tem que a cada 8 meses dar uma olhada. Eu aqui preciso dar uma renovadinha no preventivo, então eu já tenho que marcar. Eu acho que isso tem que existir. Acho que a questão de posicionamento de marca pessoal, ela é importante. Não existe como você achar que você é um ótimo profissional e que a sua marca pessoal, ela não vai impactar no seu desenvolvimento. Você vai ser um excelente profissional, mas quando você chega, é a lei dos 3 segundos. A pessoa bate o olho e faz uma leitura sobre você. Depois você vai ter mais trabalho, talvez, para ter que provar, e, enfim. Não, e às vezes não consegue. Porque é difícil. Quantas pessoas você viu, teve um impacto, depois você mudou? Olha o tempo que demora. Você tem que conhecer a fundo, você tem que... E nesse tempo, às vezes, você tem a oportunidade de uma brecha de entrar outra pessoa e perder aquela conexão. Exatamente. E às vezes é só a carcaça, né? Como eu trabalho com branding, que é muito embalagem também, eu digo que na marca pessoal é a mesma coisa. A gente precisa ter uma embalagem de impacto antes de abrir para comer o que tá dentro do pote, né? Então a marca pessoal e a marca corporativa, que é uma Coca-Cola, elas são muito similares nos conceitos. Por mais que você queira separar, você não... Não existe separar. É que não existe. Eu posso falar que não existe. As pessoas tentam, muitas vezes, porque é confortável dizer. Porque aí você vira um personagem, né? Você é uma pessoa no seu âmbito pessoal e você é outra pessoa no âmbito profissional. Você tem que ter, exato. Você tem que ter uma sincronia. Então você tem que se alinhar quem você é, a imagem que você quer passar. E você tem que pensar que o público está esperando isso. Não tem pra onde correr. E eu aprendi isso no suor. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que não era muito ligada à marca. Não era. Via a minha mãe usar, na minha família a gente tem acesso, mas eu era muito... Não era apegada. Eu não era tão vaidosa, eu era muito prática. Preciso de uma bolsa, eu quero comprar uma bolsa grande. Aquele perfil, que eu já sou zero isso, né? Quero uma bolsa grande, já vai ser suficiente. Nossa, eu desconstruí isso 100%. Porque as pessoas, elas querem saber da sua marca, elas querem ver o seu estilo, elas querem entender para saber se você tá alinhado ao que ela acredita. E aí, depois disso, ela consome o que você tem a dizer, o que você vende. Claro que nada é perfeito, né, como a gente sempre fala, mas a gente tem que ter essa busca, esse senso, né? E eu vejo que hoje o autocuidado, ele conta muito e as pessoas ainda não perceberam tanto isso. Hoje, quando você sobe, Carol, num palco para ministrar uma palestra, é importante você estar bem com a Carol que você enxerga ali no espelho? Demais. Primeiro, quando você entra, você sobe num palco, né? Que você é protagonista ali. Eu digo você com o seu público. Cara, você e seu público e é você crua. Porque na rede social a gente tem filtro, a gente faz 50 fotos para postar aquela. No palco é você só. E primeiro você tem que estar muito autoconfiante, porque as pessoas estão te escutando. Você tem que passar essa firmeza da sua credibilidade. E, por outro lado, as pessoas também, que no meu caso, como influenciadora, mundo real, a profissional, as pessoas esperam um pouco de tudo. É um desafio pra mim. As pessoas esperam a Carol carismática, a Carol séria, a Carol leve, que estava na academia, a Carol que estava arrumada na palestra. Então, todas as versões. E ela espera ver aquilo tudo. Né? Tanto que sabe quando a gente é pequeno, que a gente tem aquela coisa da Xuxa, né? Aí falavam assim, nossa, a Xuxa, ela tem aquele compromisso com os baixinhos, né? Quando encontra os baixinhos, porque os baixinhos veem a Xuxa, ai meu Deus. Hoje eu entendo isso.
Porque a pessoa vai até você vê o olho dela te olhando, e eu fico pensando, o que a leitura que ela tá fazendo, né? Ela quer é uma responsabilidade grande, né? Como é que eu falo, né? Eu falo de uma Carol leve da academia, que um dia eu falei brincando no story, ou eu vou falar como a da postura de cima do palco? Você vai aprendendo, né? O melhor jeito sempre é sorrir. Você sorri, e depois você vê que a pessoa... Um bom sorriso abre todos os caminhos. Um bom sorriso, a pessoa manifesta, vem de lá, né? O que é que ela espera de você. E aí eu acho que é isso, Vivi. Eu acho que a autoestima hoje vem... É um norte, assim. Quando você tá com ela em dia, quando você tá se sentindo bem, você tá bem de dentro pra fora, que é fundamental, e você também está bem para as pessoas, causa um impacto positivo. As pessoas também não gostam de se associar. Tem uma coisa que a gente fala muito no branding, né? No marketing como um todo, nos bastidores, né? Tudo que é velho, que é sujo, que é poluído, ninguém gosta. Aí as pessoas falam, feio é questão de opinião. Peraí, não é. Porque o feio não é só o feio bonito, é o sujo. O belo sempre agrada. O mal organizado, né? O mal cuidado. Isso torna algo feio. Quantas vezes a gente vê uma casa simples, mas ela é tão cheirosa, tão bem cuidada, tão organizada, que você dá gosto de estar ali. No marketing a gente fala muito isso, quando a gente fala em espaço, até no próprio story, o que vai estar atrás, de você postar sem aparecer lixo, se limpar a bancada, porque tudo isso passa, né, uma imagem. E a mesma coisa acontece com a nossa lataria, né? Se a gente não é ser feio ou ser bonito, é ser vaidoso ou não ser. Se você busca estar sempre em dia com o seu preventivo da toxina, se você faz um Sculptra, que você tá ali bioestimulando colágeno para ficar com um aspecto mais jovem, é usar a tecnologia a favor da gente para fazer com que a nossa embalagem, né, ela esteja sempre nova, limpa, e isso causa a beleza, né? Eu acho que isso transformar, né? Pra pessoa saber que você é você. Só que sempre bem. É isso. Sempre do seu melhor jeito, na sua melhor versão. Carol, muito obrigada pelo esse bate-papo. Ficaria com você que horas? Ficaria um tempão. Eu quero te pedir para você deixar uma frase, alguma coisa que você quer transbordar, que você quer compartilhar com quem está ali com a gente. Como o Vivi falou, eu tô à frente do Motivação 24 Horas, que é um perfil que eu já tenho há quase 7 anos, onde lá eu compartilho frases motivacionais amplas, para todos os momentos, para todo tipo de pessoa. E de todas essas frases, a gente deve ter lá, Vivi, mais de, 4.000 frases, porque é muito tempo compartilhando, né, esse tipo de mensagem motivacional. E de tudo o que eu digo, assim, eu tenho 2 frases que eu carrego muito comigo. Primeiro é que, de fato, é clichê, mas é verdade, e a maioria não segue. Que você precisa ser você. Encontrar sua essência, que só assim você vai desenrolar. Quando você olha pro lado, você já sai do caminho. Tem que olhar pra você, olhar pra frente. E a outra é aquela coisa, né? Eu não sei se isso é tão religiosidade, mas eu acredito muito que é sempre você bota um pé e Deus bota o outro. Eu sempre, em qualquer momento, eu penso isso. Na dúvida, no momento de tomar uma decisão importante, no medo, quando a oportunidade está ali, a gente tem aquele medo, eu penso assim, bota o pé, depois Deus bota o outro, mas você tem que dar o primeiro passo. Então eu deixo essa mensagem para vocês, que é algo que eu levo para mim, e é isso, Vivi, muito obrigada, eu tô muito feliz. Obrigada, aqui. A gente poderia conversar horas, acho que já extrapolou, inclusive, aqui, né? Já, tá tudo certo, corta nada não, viu? Obrigada, amor. E aí, finalizamos? Acho que sim, né? Tá bom.